Movimento circular uniforme é todo movimento cuja trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência e que tem as seguintes características: velocidade linear, velocidade angular, frequência e período constantes. Observe o esquema de uma trajetória circular que será percorrida por este objeto aqui de cor azul, essa bolinha aí, certo? Então ele inicia o movimento circular, ele passa por toda a trajetória e a gente percebe que existem alguns elementos aí. Então vamos ver o que significa cada elemento desse aí, certo? Em T maiúsculo nós temos o período medido em segundos, que é o tempo que o objeto leva para dar uma volta completa em torno dessa circunferência, certo? Nós temos a frequência representada por F, medida em Hz, que é o número de voltas por segundo, certo? Temos aqui em V a velocidade linear, medida em metros por segundo, que tem direção tangente à trajetória, ou seja, sempre apontando para fora. Significa que, se essa bolinha estivesse ligada ao centro aqui por uma corda, e essa corda fosse rompida nesse local aqui, a bolinha deixaria a trajetória circular e seguiria em uma trajetória retilínea com velocidade linear constante, certo? Temos aí a velocidade angular, que é isso aqui, medida em radianos por segundo, que é o ângulo em radianos percorrido pelo corpo por segundo. E aí nós temos o deslocamento angular, que é a variação do ângulo percorrido no instante 1 até o instante 2, por exemplo, certo? Temos a aceleração centrípeta e a força centrípeta. Centrípeta porque aponta para o centro da circunferência. Tanto a aceleração centrípeta quanto a força centrípeta tem sentido voltado para o centro da circunferência. Então é isso aqui, em qualquer lugar que a bolinha estivesse aí. Então se ela estivesse aqui, por exemplo, tanto a aceleração quanto a força centrípeta estariam apontando para o centro, certo? Para estudar o movimento circular uniforme, assim como qualquer movimento, existem algumas equações. Então nós temos aí a equação do período, a mais simples delas. O período é igual à razão de 1 sobre a frequência. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E velocidade angular, que é isso aqui, é 2 vezes π dividido pelo período. Temos ainda a aceleração centrípeta, que é igual ao quadrado da velocidade linear dividido pelo raio, ou também equivalente a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. De acordo com a segunda lei de Newton, que diz que a força é proporcional ao produto da massa vezes a aceleração centrípeta se deve às forças que atuam no corpo, sendo a força centrípeta a resultante dessas forças e tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração centrípeta. Força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então isso daqui é equivalente a dizer que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por r, que também é a aceleração centrípeta, ok? Questão número 1. Em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações completas a cada 20 segundos. A frequência em Hz, rotação por segundo, de um cavalo é igual a... Para responder essa questão, nós vamos usar a equação que relaciona período com frequência. Então, o período é a razão de 1 pela frequência, certo? O período é o tempo que
que o objeto gasta para dar uma volta completa. Aqui fala que o objeto deu 5 voltas em 20 segundos. Significa que o período foi de 20 dividido para 5 voltas igual a 4 segundos em cada volta, certo? Substituindo aqui, vai ficar 4 é igual a 1 sobre a frequência, multiplicando cruzado, 4 vezes f, 4f igual a 1. F, portanto, é igual a 1 dividido por 4, que é igual a 0,25 Hz. Alternativa A. Questão número 2. Uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros e giram com velocidade angular de 20 radianos por segundo. Vou anotar aqui. 20 radianos por segundo. A velocidade linear do ciclista em metros por segundo, velocidade linear, e a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos, distância em 10 segundos, será... Bem, primeiro vamos calcular a velocidade linear utilizando a equação velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Portanto, a velocidade linear é igual a 20, que é a velocidade angular, vezes o raio da roda, 0,4 metros. Já está no Sistema Internacional de Unidades, não precisa converter por enquanto. Então, a velocidade linear é 20 vezes 0,4, 8 metros por segundo. A distância percorrida em 10 segundos pode ser calculada utilizando a função horária da velocidade, que é velocidade igual a distância dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade encontrada foi de 8 metros por segundo. Substituindo aqui, fica 8 metros por segundo igual a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo de 10 segundos. Multiplicando cruzado, 8 vezes 10 igual a 80, que é igual a distância. Portanto, a velocidade média em metros por segundo foi de 8 metros por segundo e a distância percorrida no intervalo de 10 segundos de 80 metros. Alternativa C, resposta correta. Vamos para a questão 3. A Terra leva 24 horas, o período do movimento, então vou anotando aqui, o período é 24 horas, para completar uma rotação em torno do seu eixo. Considerando o raio da Terra no Equador aproximadamente 6.400 km, raio da Terra 6.400 km, a velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo, olha só, e a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado associada ao movimento de rotação da Terra é, considere π igual a 3,14. Então nós devemos encontrar a velocidade linear e a aceleração centrípeta associada ao movimento de rotação da Terra em metros por segundo e em metros por segundo ao quadrado, respectivamente. Para encontrar a velocidade linear, nós vamos usar a equação velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. A alternativa não informa qual é o valor da velocidade angular, certo? Nós sabemos que velocidade angular é igual a 2 vezes π dividido pelo período. Então vamos organizar essa equação aqui, ó. Velocidade linear é igual a velocidade angular, que é 2π dividido pelo período, substituindo aqui 2π dividido pelo período vezes o raio, certo? Agora eu tenho o raio, eu tenho o período, eu também tenho o valor de π, aproximadamente 3,14.
Substituindo, fica velocidade linear igual a 2 vezes π, que é 3,14, dividido pelo período, que é de 24 horas, vezes o raio, 6.400 km. Então, a velocidade linear é igual, desenvolvendo isso aqui com a ajuda de uma calculadora, encontramos o resultado 1.674,6 km por hora, porque estamos trabalhando com quilômetros e com hora. Como a questão pede que o resultado seja dado em metros por segundo, basta dividir por 3,6. 1.674,6 dividido por 3,6 é igual a 465, aproximadamente, certo? Metros por segundo. E a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como está pedindo que a aceleração seja apresentada em metros por segundo ao quadrado, então vamos usar a velocidade em metros por segundo. A aceleração centrípeta é igual a 465 ao quadrado dividido pelo raio. 6.400 quilômetros equivalem a 6.400.000 metros. 6.400.000 metros, basta multiplicar por 1.000. Então, a aceleração centrípeta é aproximadamente, desenvolvendo isso daqui, dá 0,03 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade é 465 metros por segundo, aproximadamente, e a aceleração centrípeta também, aproximadamente 0,03 metros por segundo ao quadrado. Alternativa, letra D. Questão número 4. Na madrugada de 11 de março de 78, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano, certo? Aqui fala que ele caiu no Oceano Atlântico. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era... Então tá aqui o Rio de Janeiro. Tá aqui o Rio de Janeiro. O sentido de rotação da Terra é para a direita. Aqui, ó. Aqui está o Oceano Atlântico, certo? É isso daqui tudo, Oceano Atlântico. Fala que, os fragmentos, né, entraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro, porém caíram no Oceano Atlântico. Então, foi mais ou menos isso daqui, ó. Caíram no Oceano Atlântico, certo? De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era, como os fragmentos entraram na atmosfera da Terra acima da cidade do Rio de Janeiro, mas caíram um pouco mais para a direita, ou seja, no Oceano Atlântico, significa que sua velocidade é maior que a velocidade de rotação da Terra. Ele chegou no ponto aqui, ó, antes do Rio de Janeiro, certo? Então a velocidade é superior. E olha só, no mesmo sentido, se fosse no sentido contrário, ele cairia no Oceano Pacífico, certo? Então, resposta correta, alternativa B. Questão número 5, um carrinho de brinquedo de 60 gramas, vamos anotando aqui, ó, massa igual a 60 gramas, transformando isso para o Sistema Internacional de Unidades, 60 gramas é igual a 0,06 quilos. É preso a uma corda de 0,8 metro de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Então o esquema é isso daqui, ó. Então tá aqui o carrinho, ele está preso por uma corda, a corda tem 0,08 metro. Essa corda vai ser o raio da circunferência,
certo? Ela liga o centro da circunferência até a borda. Então, o raio é igual a 0,08 metro. Sabendo que a velocidade do carrinho é 0,2 metro por segundo, então essa é a velocidade linear, 0,2 metro por segundo. Determine a intensidade da força de tração que é feita pela corda. Então, está pedindo isso aqui, ó, força de tração que é feita pela corda em newtons. Desconsidere a ação de quaisquer forças dissipativas. Explique o que acontece com o carrinho se a corda se romper durante o movimento. Faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo instantes após o rompimento da corda. Certo? Então, força de tração é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, neste caso aqui, certo? Porque o movimento é circular. Então, a força de tração é igual à massa do carrinho, 0,06, vezes a aceleração centrípeta. Nós vimos que a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar velocidade ao quadrado dividido pelo raio, portanto, a força de tração é igual a 0,06 vezes a velocidade linear ao quadrado, 0,2, já está convertido para o sistema internacional, 0,2 ao quadrado dividido pelo raio, que é o comprimento da corda, certo? 0,08 metro. Portanto, a força de tração é igual, desenvolvendo isso aqui, encontramos 0,03 newtons, certo? Agora, olha só, explique o que acontece com o carrinho se a corda se romper durante o movimento. E faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo instantes após o rompimento da corda. A velocidade linear ela aponta para fora, certo? Então, olha só, essa daqui é a velocidade, deixa eu consertar aqui. Isso daqui é a velocidade linear do brinquedo, certo? Então, se a corda for rompida aqui, o carrinho seguirá em linha reta, com velocidade constante. Questão número 6, uma atração muito popular nos circos é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Massa do conjunto 150 kg, tá? Massa da moto com o motoqueiro igual a 150 kg. Considere um globo de raio R igual a 5 metros e o valor da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Se ele passa pelo ponto mais alto do globo aqui com velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Essa força vai ser a força normal, é isso aqui, ó. Vai ser a força normal, certo? Que é a força que a superfície faz sobre o objeto. Então, o que a gente tem que calcular aqui é qual é o valor dessa força normal aqui, certo? Lembrando que vão agir sobre o motoqueiro duas forças, né, principais, que é a força peso e a força normal. E é essa força normal que a gente está procurando. Então, relembrando as equações, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, certo? Portanto, força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R, certo? Então, nesse caso aqui, como eu tenho duas forças principais atuando sobre o motoqueiro, que é a força normal e a força peso, as duas formam um conjunto de forças chamado de força resultante. Então, a força resultante é igual à força centrípeta, certo? Que deve apontar para o centro da circunferência, o centro do globo aqui. A força resultante, neste caso, nesse primeiro caso aqui, quando a moto se encontra em cima,
é a soma das duas forças principais, a força peso e a força normal, porque as duas são positivas, as duas apontam para o centro do globo. Então olha só, a força resultante é igual à força peso mais a força normal. Isso daqui é igual à força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Força peso é massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Mais a força normal, que é o que a gente está procurando, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. Agora, substituindo isso aqui tudo, vai ficar massa do conjunto, 150 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, mais a força normal, igual a massa do conjunto, que é 150 kg, vezes a velocidade linear ao quadrado, que é 10 metros por segundo na alternativa A, então 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio, que é 5 metros. Já está tudo no Sistema Internacional de Unidades, não precisa converter. Desenvolvendo isso aqui, 150 vezes 10 dá 1.500, mais N é igual 10 ao quadrado 100 dividido por 5, 20. 20 vezes 150 igual a 3.000. Portanto, a força normal é igual a 3.000 menos 1.500, certo? 1.500 está positivo, passa para lá negativo. Então, menos 1.500, que é igual a 3.000 menos 1.500, igual a 1.500 newtons. Então, a alternativa A, 1.500 newtons. Vamos ver a alternativa B. Devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo, que é isso aqui, com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para esse ponto o valor da força que o globo faz sobre a moto. Então, relembrando, força resultante é igual à força centrípeta. Só que neste caso, olha só, a força normal que a gente está procurando, ela tem sentido contrário à força peso. Então, ao invés de somar, nós vamos subtrair, certo? Então vai ficar, a força resultante vai ser a força normal menos a força peso, que vai ser igual à força centrípeta. Força normal menos massa vezes a gravidade é igual à força centrípeta, que é massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Estamos procurando N, conservando N aqui, a força normal. A massa do conjunto, 150 vezes 10, nós já encontramos isso aqui. A força peso, então, é 1.500. 150 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 1.500 newtons, igual a massa do conjunto, que é 150, vezes a velocidade ao quadrado, neste caso agora 20 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio do globo, 5 metros. Resolvendo isso aqui, N menos 1.500, 20 ao quadrado, 400, dividido por 5, dá 80. 80 vezes 150, 12.000. Portanto, a força normal é igual a 12.000. 1.500 está negativo, passa para lá positivo, mais 1.500. Então, a força normal é 12.000 mais 1.500, igual a 13.500 newtons. Ok? Bons estudos e até a próxima.